O humorista Zacarias nasceu com o nome Mauro Fácio Gonçalves. Ele nasceu em 18 de janeiro de 1934 na cidade de Sete Lagoas, no estado de Minas Gerais, Brasil. Desde jovem, participava de atividades artísticas em sua cidade natal e trabalhou em profissões como vendedor de sapatos e em uma fábrica de café antes de entrar no mundo do rádio e do humor. Zacarias foi casado com Selma Lopes de 1958 a 1973 e adotou a filha dela, chamada Maria Laura. Poucos artistas conseguiram marcar gerações de brasileiros com tanta leveza, espontaneidade e carisma quanto Zacarias, o inesquecível integrante do grupo Os Trapalhões. Com seu timbre de voz característico, seu jeito infantilizado e um humor que atravessava idades, Mauro Fácio Gonçalves se tornou um ícone nacional. Mas por trás da figura alegre que encantava o país, havia um homem sensível, dedicado ao trabalho e que enfrentou, nos bastidores, uma batalha silenciosa que culminaria em sua triste morte no início da década de 1990. A história de sua partida é, até hoje, cercada por comoção, especulações e versões conflitantes, tornando necessário revisitar os fatos e compreender de maneira clara o que realmente aconteceu com um dos maiores humoristas do Brasil. Os últimos anos de Zacarias. No final dos anos 1980, os Trapalhões viviam o auge do sucesso. O programa dominical na Rede Globo era um fenômeno absoluto, e os filmes estreavam todos os anos, sempre entre os mais assistidos do país. Mas enquanto o grupo continuava conquistando públicos, Zacarias enfrentava dificuldades pessoais e de saúde que não eram perceptíveis para quem acompanhava apenas a sua imagem na TV. Nos bastidores, amigos relatavam que Mauro Fácio sempre foi um homem reservado, extremamente perfeccionista e comprometido com o trabalho. Era comum ele se preocupar com cada detalhe do personagem, desde as expressões até a sonoridade da voz. Porém, por volta de 1989, colegas começaram a notar que Zacarias parecia abatido. Ele aparecia mais magro, cansado e às vezes indisposto. Mesmo assim, mantinha o profissionalismo absoluto quando a câmera ligava. Durante esse período, Zacarias enfrentava problemas respiratórios recorrentes. Segundo relatos da família, ele teria desenvolvido uma pneumonia que se agravou ao longo dos meses. A combinação de exaustão, baixa imunidade e o ritmo intenso de gravações tornou sua recuperação cada vez mais difícil. O agravamento da doença. No início de 1990, a situação começou a preocupar mais seriamente aqueles mais próximos. Zacarias passou a alternar ausências no trabalho com tentativas de retornar às gravações antes de estar completamente recuperado. Ele não gostava de decepcionar ninguém, nem fãs, nem colegas, nem a equipe técnica. Esse perfeccionismo e senso de responsabilidade acabaram fazendo com que ele subestimasse a gravidade de seu quadro. Com o avanço da infecção pulmonar, seu estado físico piorou rapidamente. Ele perdeu peso de forma visível, o que gerou uma série de rumores na imprensa da época. Como ainda não existia internet, notícias mal apuradas e especulações se espalhavam com facilidade pelos jornais e revistas, criando um cenário de incerteza sobre sua real condição de saúde. A internação e os últimos dias. Em fevereiro de 1990, o humorista foi internado no Hospital São Luís Gonzaga, no Rio de Janeiro. Naquele momento, seu quadro já era considerado grave. A pneumonia havia se disseminado e provocado complicações em órgãos vitais, tornando a recuperação cada vez mais difícil. Apesar disso, a equipe médica tentou todos os recursos possíveis. Zacarias recebia visitas da família e de amigos do meio artístico, embora muitas dessas visitas fossem controladas para garantir o máximo de descanso. Didi, Dedé e Mussum acompanharam a situação mais de perto e estavam profundamente abalados com a rápida piora do amigo. Os médicos informaram aos familiares que Mauro apresentava insuficiência respiratória severa, e seu corpo já não respondia adequadamente aos tratamentos. Suas forças estavam se esgotando, e o quadro geral era de extrema fragilidade. A morte de Zacarias. No dia 18 de março de 1990, por volta da manhã, os médicos confirmaram a sua morte. Zacarias tinha apenas 56 anos. A causa oficial registrada foi insuficiência respiratória decorrente de uma pneumonia grave, agravada por complicações que afetaram seu sistema imunológico. A morte do humorista gerou comoção nacional imediata. O país acordou chocado, e os noticiários dedicaram longos segmentos à despedida daquele que havia feito milhões de brasileiros sorrirem ao longo de décadas. Os rumores e polêmicas após a morte. Após o falecimento, uma série de especulações começaram a circular, incluindo versões distorcidas sobre a causa da morte. Na época, teorias sem fundamento envolveram a possibilidade de outra doença, e isso acabou ganhando força devido à falta de informação clara e ao sigilo mantido pela família. Mais tarde,
Parentes próximos esclareceram que Zacarias não faleceu em decorrência de qualquer outra condição além da grave pneumonia e suas consequências. Explicaram ainda que a família decidiu preservar detalhes por respeito e privacidade, já que Mauro era extremamente reservado. Esses esclarecimentos foram reforçados por colegas e amigos do humorista, que confirmaram que ele vinha enfrentando problemas respiratórios sérios e sucessivos nos últimos meses de vida. O clima no estúdio e a reação imediata dos colegas. Nos dias que se seguiram à notícia, os estúdios da Globo ficaram em silêncio. Os integrantes de Os Trapalhões, acostumados a viver cercados de gargalhadas, se viram diante de um dos momentos mais dolorosos de suas carreiras. Didi, Dedé e Mussum foram pegos de surpresa com a rapidez da evolução do quadro de saúde do amigo. Apesar de já terem percebido certa fragilidade física, nenhum deles imaginava que o desfecho seria tão rápido e devastador. Em entrevistas concedidas posteriormente, membros da equipe técnica relataram que, durante aquela semana, era impossível retomar o ritmo normal de gravações. Figurinos continuavam pendurados, cenários permaneciam montados, e o camarim de Zacarias, ainda com objetos pessoais, se tornou um espaço preservado em respeito à memória do humorista. Alguns funcionários evitaram entrar ali por dias, tamanha era a sensação de perda. O velório e momentos emocionantes. O velório, realizado em Belo Horizonte, reuniu milhares de fãs que formaram filas para prestar a última homenagem. Muitos viajaram dias inteiros apenas para poder se despedir rapidamente daquele que, por tanto tempo, trouxe alegria às famílias brasileiras. A presença massiva do público refletia o enorme carinho que Zacarias havia conquistado ao longo de sua carreira. Familiares relataram momentos de enorme emoção, especialmente quando colegas de trabalho chegaram para a despedida. A imagem dos 3 trapalhões restantes, Didi, Dedé e Mussum, abraçados diante do caixão, correu os noticiários e ficou marcada como uma das cenas mais tocantes da história do grupo. A sensação não era apenas de perda de um colega, mas de um irmão que ajudou a construir um dos maiores fenômenos de entretenimento do país. O impacto nos projetos do grupo. A ausência de Zacarias obrigou os Trapalhões a repensar todo o planejamento de gravações daquele ano. Roteiros precisaram ser reescritos, cenas foram descartadas e projetos de cinema já em andamento foram suspensos. A Globo avaliou cuidadosamente como reorganizar o programa sem desrespeitar a memória do humorista e, ao mesmo tempo, manter viva a essência do grupo. Apesar do esforço para seguir adiante, o clima interno nunca mais foi o mesmo. A espontaneidade e a química natural dos 4 eram elementos que não podiam ser reproduzidos apenas com ajustes de roteiro. Havia um entendimento coletivo de que um capítulo importante havia se encerrado ali. Esclarecimentos posteriores sobre sua saúde. Com o passar dos meses, a família de Zacarias decidiu esclarecer alguns mal-entendidos que circularam na época de sua morte. O objetivo era preservar a dignidade do humorista e evitar que boatos desrespeitosos continuassem ganhando espaço. Explicaram que Mauro já vinha enfrentando problemas de saúde há mais tempo do que o público imaginava, mas sempre preferiu lidar com isso de modo reservado, sem transformar sua condição em notícia. Também revelaram que ele era extremamente discreto, até mesmo com os amigos mais próximos. Muitas vezes, escondia desconfortos físicos para não preocupar ninguém ou para evitar que sua situação interferisse no ritmo das gravações. Essa personalidade reservada foi um dos motivos pelos quais a gravidade da doença só se tornou evidente nos últimos meses. Como o público reagiu nos meses seguintes? O país levou tempo para aceitar a ideia de que Zacarias não apareceria mais nas telas aos domingos. Programas de rádio recebiam cartas e ligações de ouvintes relatando histórias pessoais e lembranças afetivas ligadas ao humorista. Crianças imitavam o personagem, adultos reviviam bordões e muitos comentavam como ele havia sido parte importante de suas infâncias. As reprises dos filmes do grupo, exibidas pela televisão aberta naquele período, aumentaram ainda mais o sentimento de saudade. Para muitos, ver Zacarias na tela era reviver um Brasil mais simples, onde a comédia inocente e o humor espontâneo uniam famílias na sala de estar. A visão dos críticos e historiadores do entretenimento. Especialistas em televisão apontaram que a morte de Zacarias marcou simbolicamente o início do fim da era clássica de Os Trapalhões. Embora o grupo tenha continuado por um tempo, críticos destacam que a dinâmica nunca mais recuperou o mesmo ritmo. O trio restante teve de lidar não apenas com a ausência do amigo, mas também com o impacto emocional da perda, o que afetou o tom das narrativas e o espírito do programa. Historiadores lembram que Zacarias foi responsável por uma renovação importante no humor brasileiro, com um estilo único que misturava inocência e irreverência sem necessidade de apelar para exageros ou agressões. Seu personagem sempre manteve um equilíbrio raro entre simplicidade e expressividade, algo que se tornou marca registrada na comédia nacional. A relação da família com o legado de Zacarias.
Ao longo dos anos, a família de Mauro Fácio Gonçalves se dedicou a preservar seu legado de maneira digna e respeitosa. Participaram de documentários, projetos especiais e homenagens, sempre reforçando seu caráter, sua ética de trabalho e o carinho que ele tinha pelos fãs. Objetos pessoais foram guardados com cuidado, e parte do acervo de sua carreira acabou sendo utilizado em exposições e programas de memória da TV brasileira. A viúva e os irmãos do humorista sempre frisaram que Mauro era, acima de tudo, um homem simples, muito religioso e dedicado à família. Seu comportamento discreto contrastava com a imagem expansiva do personagem, criando um retrato ainda mais humano e comovente do artista por trás do ícone. Deixe seu like, se inscreva no canal e comente qual cena mais marcou a sua vida. Sua participação ajuda o canal a continuar valorizando a história dos grandes nomes da TV brasileira.